Muito bom dia, queridos. Graça e paz. É um prazer estar com vocês nesta manhã, nessa nossa escola dominical. Seja muito bem-vindo à nossa escola dominical. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio que nós temos de estarmos reunidos nesta manhã, através deste canal, a fim de que nós possamos estudar a Sua palavra, aprender mais do Senhor, conhecer mais a Sua vontade. Por isso, Deus, nesta manhã queremos te agradecer de todo o coração pelas tuas bênçãos, te agradecer por toda a sua provisão sobre as nossas vidas. Queremos, ó Deus, agradecer pela vida, enquanto muitos têm sofrido, ó Deus, nos hospitais, muitos têm sofrido também pelas dificuldades da vida, Pai. Nós sabemos que o Senhor tem nos abençoado. Por isso, nós te agradecemos e te pedimos por essas vidas, Pai, para que o sofrimento delas, Senhor, seja aliviado através da cura do Senhor, da provisão do Senhor. Abençoa-nos aqui agora, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Hoje eu quero meditar na palavra de Deus com vocês, no texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 8, e eu vou ler os versículos 22 ao 26. Marcos 8, 22 ao 26. Diz assim: E eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou a mão sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: Não entre no povoado. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai, fala conosco agora, Senhor, através da tua poderosa palavra. Toca as nossas vidas, restaura os nossos corações, abra as nossas mentes, fortalece a nossa fé, encha-nos do teu poder, da tua esperança e da tua graça. É isso que nós precisamos, é isso que nós desejamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, quantas pessoas dentro da sua vida, desde que você consegue compreender as coisas, quantas pessoas você já viu sendo curadas ao longo de toda a sua vida? Quantas pessoas você também já viu que não foram curadas, às vezes foram curadas parcialmente, seja de uma doença, de uma dificuldade, de um acidente, talvez ficaram sequelas, ainda que as pessoas orassem. Quantas pessoas também não foram curadas? Quantas pessoas você conheceu e conhece ao longo da sua vida, até hoje, até o dia de hoje, em que as coisas não aconteceram como elas gostariam que acontecessem, como elas oraram, às vezes suas igrejas oraram, seus amigos, seus parentes, todos orando fervorosamente para que houvesse cura e não houve. O que passou pela sua cabeça? O que passou pelo seu coração? Quando nós olhamos o texto de hoje, texto do Evangelho aqui de Marcos, Jesus faz algo natural pelo que ele fazia dentro do seu ministério, que era curas e milagres. Jesus fazia isso o tempo todo. Nós vemos que durante o ministério de Jesus ele realizou várias curas e vários milagres. Mas nesse em especial, Jesus faz de uma forma diferente daquela a qual ele já havia feito em todos os outros momentos. Jesus não olha para este homem e pergunta: o que é que você quer? Jesus também não ouve a voz desse homem clamando pela sua cura, como por exemplo o cego Bartimeu. Um outro cego, esse era o cego de nascença também. Bartimeu muito provavelmente também seria cego de nascença. E aí então ele diz assim, quando ele escuta que Jesus está passando, já havia ouvido falar de Jesus, ele grita:
Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, mais alto ainda, ele grita, tem compaixão de mim. E Jesus então para o que ele estava fazendo e vai até Bartimeu e o cura. Nesse momento aqui, nesse texto, nós encontramos um grupo de pessoas que trazem esse homem cego de nascença e o colocam na frente de Jesus, e eles imploram a Jesus, Senhor, cura este homem. E Jesus faz algo que ele nunca havia feito, ele cura em 2 etapas. Jesus naquele momento pega aquele homem pelas mãos, dentro da sua deficiência visual, da sua cegueira. Jesus o pega pela mão, o leva para fora da cidade. E fora da cidade, Jesus cospe então nos olhos daquele homem e impõe as mãos sobre aquele homem. E aí ele pergunta para aquele homem, o que você está vendo? E ele então, com a visão turva, ele diz, olha, eu vejo pessoas, como se fossem árvores andando. E então Jesus, mais uma vez, toca nele novamente. E aí, então, diz, e agora, o que você está vendo? Eu vejo nitidamente. E Jesus o adverte, vá embora, não conte a ninguém o que aconteceu aqui. Embora houvesse muitas pessoas naquele local, embora todas aquelas pessoas tivessem visto, embora aquele homem que era cego estaria voltando para sua casa curado, sem a ajuda de ninguém, estaria voltando para sua casa, sem nenhuma bengala, nada que o auxiliasse. Ele disse para aquele homem, vá embora e não conte isso a ninguém. Jesus faz uma coisa totalmente diferente daquilo que nós esperávamos, daquilo que era esperado pela multidão. Jesus faz algo totalmente diferente. Da mesma forma que aquele homem chegou de forma diferente até Jesus, porque as pessoas o levaram. E muito provavelmente aquele homem não tinha fé. Aqueles seus amigos tinham, mas aquele homem precisava ter um encontro real com Jesus. E então Jesus restaura a vista daquele homem em 2 etapas. Na primeira etapa, ele começa a ver as pessoas como se fossem árvores, mas andando. Porque ele era um cego de nascença, ele não tinha a real visão de como era uma árvore, a não ser pelo toque, pelo tato, que ele poderia ver que uma árvore era comprida. Então ele via aqueles riscos compridos, mas andando. E então ele intui, olha, parecem árvores que andam. E depois ele vê claramente. Jesus faz isso para mostrar que ele tem todo o poder para fazer tudo o que ele quisesse fazer, porque havia um propósito na vida daquele homem, não só o da cura, mas de fazer com que aquele homem realmente cresça em Jesus de todo o seu coração e não pelos seus amigos apenas. Porque aquele milagre de Jesus ficou nítido para todas as pessoas e jamais ficaria encoberto, tanto que nós hoje podemos ouvir essa história, porque ele não ficou encoberto. Aquele homem foi para o seu povoado, foi para os seus familiares, e ali com certeza houve uma grande festa e um grande entusiasmo com tudo aquilo que aconteceu, e muitas pessoas através daquele milagre com certeza creram em Cristo, através daquilo que Jesus fez. Mas Jesus tinha um plano para a vida especificamente daquele homem, naquele momento, para levá-lo à fé verdadeira, para levá-lo ao encontro real com o Senhor, para que ele realmente cresça de todo o coração, independente do que todos esperassem. Jesus age assim nas nossas vidas, queridos. Quando ele faz algo que nós não compreendemos, quando ele age em 2 etapas, em 3 etapas, ou quantas ele necessitar, para que o plano dele se cumpra nas nossas vidas. Assim como Jesus quis levar aquele homem a experimentar da fé verdadeira em Jesus, a experimentar algo sobrenatural na sua vida, Deus muitas vezes nos leva a experimentar situações na vida, a não ter muitas vezes as nossas orações respondidas da forma que nós gostaríamos, porque Ele tem um plano muito maior para cada um de nós. Ele verdadeiramente sabe aquilo que nós precisamos. Ele sabe o que você precisa, mas Ele quer
levar você à experiência da fé, de crer sem ver, a experiência da fé, de crer sem duvidar, a experiência da fé, de crer mesmo que as coisas não aconteçam como você deseja. Hoje, nessa manhã, Jesus está nos chamando para uma experiência de fé verdadeira com Ele, para que nós entreguemos nesta manhã a nossa vida, os nossos problemas, as nossas dores, as nossas preocupações, mas entreguemos por completo, de verdade. Mesmo que a gente não saiba, não entenda por que Ele não cura essa doença que nós temos, por que Ele não cura certas pessoas que nós estamos pedindo, por que Ele cura uns e deixa outros, nós não entendemos. Por que tantos têm sido levados à morte por causa da doença ou por outras doenças? Os planos de Deus são muito maiores do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que nós imaginamos ou achamos. Nós não conseguimos entender e jamais conseguiremos, porque nós somos criaturas e Ele é o Criador. A nós só nos cabe deixar, entregar as nossas vidas a Jesus, segurarmos nas mãos de Jesus, que Ele mesmo nos estende. Assim como Ele segurou aquele homem pelo braço e levou para fora daquele arraial, para fora da cidade, nós precisamos confiar em Jesus plenamente e dizer assim: Senhor, eu estou aqui, me leve para onde o Senhor quiser. Senhor, aqui está a minha vida, aqui está a minha família, Senhor, aqui está o meu casamento, Senhor, aqui está os meus filhos, aqui estão os meus filhos, aqui está toda a minha vida, esta doença, esse problema. Faça conforme a sua vontade e não conforme a minha vontade, não conforme o meu querer, mas de acordo com aquilo que o Senhor deseja. É isso que Deus quer escutar de você. Senhor, eu entrego a Ti a minha vida. Que seja feita a sua vontade. Você tem fé suficiente para dizer isso a Deus nessa manhã? Dizer a Ele: Senhor, aqui está a minha vida, que seja feita a Tua vontade e não a minha. Porque eu sei que o Senhor pode fazer maravilhas, o Senhor pode fazer muito mais do que aquilo que eu espero. É preciso fé, é preciso realmente viver pela fé, é preciso crer que Deus tem o melhor, que Deus pode fazer o melhor, ainda que Ele não faça aquilo que nós desejamos, mas que nós realmente confiemos de que o que Ele faz é o melhor para as nossas vidas. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por este texto, Senhor. Muito obrigado por essa Tua poderosa palavra para as nossas vidas. Abençoa-nos, Deus. O Senhor sabe que cada pessoa que está vendo esse vídeo agora precisa, que cada pessoa tem passado, tem sofrido muitas vezes, tem se preocupado, aquilo que tem trazido preocupação, ansiedade aos corações. Senhor, ajuda-nos a ter fé e a entregarmos cada área das nossas vidas nas Tuas mãos, Pai. Abençoa-nos, Senhor, fortalece-nos, enche-nos da Tua graça, encha-nos de fé verdadeira, Senhor. E abençoa a cada irmão, a cada irmã que está nesse momento orando ao Senhor. Nós confiamos em Ti, Deus. Nós precisamos do Senhor. Que o Senhor complete a boa obra que o Senhor já começou em nós. E nos abençoe, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos passar então a nossa aula da nossa escola dominical. Hoje nós estamos na terceira lição da Teologia da Felicidade. Hoje o tema da nossa lição, dessa terceira lição, é o livro da felicidade. O livro da felicidade. E como texto básico, nós
vamos ler hoje Deuteronômio, capítulo 32, os versículos 46 e 47. Deuteronômio 32, 46 e 47. Vamos lá? Diz assim: Disse-lhes: guardem no coração todas as palavras que hoje lhes declarei solenemente, para que ordenem aos seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Por meio delas vocês viverão muito tempo na terra da qual tomarão posse do outro lado do Jordão. Até aqui. Então, esse é o nosso texto dessa terceira lição. Queridos, talvez você já tenha visto, e eu já vi vários livros desses, livros que são chamados de autoajuda. Esses livros têm uma promessa, prometem apresentar a receita da felicidade ao homem, a todas as pessoas. Então, tem alguns livros, A Arte da Felicidade, escrito por Dalai Lama e Howard Cutler, ou Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Quem de nós não se preocupa, Então tem esse livro de um escritor chamado Dale Carnegie, ou O Sucesso é Ser Feliz, de Roberto Chiniachik, que é um escritor brasileiro bastante conhecido. Esses são alguns dos títulos assim atuais, ou do nosso tempo aí. Já tem muitos outros, porque surgem vários e vários livros de autoajuda todos os dias, que estão disponíveis no mercado editorial, Mas todos eles têm algo em comum. Eles partem da ideia básica de que a felicidade reside no próprio homem. A felicidade reside no próprio homem. Queridos, há uma certa verdade nisso, em que nós até certo ponto podemos ter momentos felizes, mas a verdadeira felicidade só é alcançada quando o nosso vazio existencial, conforme nós já estudamos, quando o nosso vazio existencial ele é preenchido, e ele só é preenchido verdadeiramente por Deus, em uma vida entregue ao Senhor. Então, quando nós vamos lendo esses livros, vendo esses exemplos de livros, nós vemos que o fundamento deles, a base comum de todos eles, é dizer que o homem em si mesmo é capaz de fazer todas essas coisas, de preparar o seu caminho de felicidade por si só. O que nós vemos é que as pessoas se frustram grandemente quando não conseguem preencher o vazio existencial. Nada preenche, elas precisam estar sempre fazendo coisas para se sentirem alegres. A Bíblia é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Então, nela nós encontramos a receita de Deus para a felicidade humana. Jesus Cristo é o tema central da palavra de Deus. Ele tem como intento principal a salvação humana, a salvação de todos os homens. E Deus também é um intento de Cristo para que Ele seja sempre glorificado. Deus Pai deve ser sempre glorificado. E ela em si, então a palavra de Deus produz a alegria no coração humano. Quando nós vamos ler o Salmo 19, versículo 8, diz assim: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Jeremias também, o profeta Jeremias, diz assim: achadas as tuas palavras, logo as comi, as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Jeremias capítulo 15, o versículo 16. Então a palavra de Deus é a resposta para a felicidade humana, porque Ele nos mostra a vontade de Deus, o desejo que Deus tem de nos fazer feliz. Ela nos revela os caminhos para que a gente alcance uma vida verdadeiramente feliz. Então a palavra de Deus, a primeira coisa que nós encontramos nesse texto, e essa é a primeira parte da nossa lição, é que a palavra é vida. A palavra é vida. Moisés afirma então aqui em Deuteronômio, ou reafirma, porque Deuteronômio é falar a lei novamente,
quando ele refala de toda a lei ao povo judeu, não é? Ele diz assim: aplique ao coração todas essas palavras que hoje eu testifico entre vocês, para que vocês ordenem aos vossos filhos que cuidem de cumprir todas essas palavras, que eles obedeçam fielmente a todas essas palavras desta lei, e elas não são inúteis, são a sua vida. Por meio delas vocês viverão muito tempo na terra, da qual tomarão posse do outro lado do Jordão. Então, quando a gente vê, há uma ênfase de destaque no texto. Essa palavra não é inútil, mas ela é a vossa vida, ou seja, ela é a sua vida. Isso deve ficar muito claro para cada um de nós, dentro da nossa trajetória cristã. Nós precisamos aprender a palavra cada vez mais. Nós precisamos buscar cada vez mais. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a palavra de Deus, ela não é inútil, ela não é sem valor prático. Quando nós vamos lendo a Escritura, a gente aprende o quê? Que toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Não é? Então, Paulo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Qual a utilidade da palavra? A palavra de Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ela nos ensina onde nós devemos andar, da forma que nós devemos andar, como proceder nas situações de tudo, para ensinar preceitos que são bênção para a vida dos nossos filhos, de como eles devem crescer, como é que nós devemos agir na nossa vida. Lembre-se, nós estudamos há um tempo atrás, antes de iniciarmos essa teologia da felicidade, nós estávamos estudando sobre a ética cristã, de como proceder nesse mundo, num mundo sem ética, num mundo sem Deus, que não busca mais a Deus. Então aqui nós aprendemos, ela serve para repreensão, para correção e para educação na justiça. E ela tem uma finalidade, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para toda boa, ela nos ensina como nós devemos viver, como nós devemos praticar e fazer as nossas boas obras. Segundo, o fundamento de toda alegria, ela é o fundamento de toda alegria. É a vida, e a vida está na palavra de Deus. A nossa vida física e espiritual dependem da palavra. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Salmo 33, 6. Não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio 8, 3. Você pensou que fosse o Novo Testamento, mas não é. Isso já foi dito lá atrás, não é, por Moisés, quando ele, no texto aqui de Deuteronômio 8, versículo 3. A nossa vida espiritual começou e é sustentada pela palavra de Deus. Sem a palavra de Deus nós esmorecemos, nós caímos, nós perdemos o rumo. Por isso que nós precisamos da palavra. Porque segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Tiago capítulo 1, versículo 18. Então, se nós nos aplicarmos de todo o coração à palavra de Deus, obedecendo essa palavra, cumprindo, nós seremos beneficiados com a felicidade verdadeira. Então, há alguns benefícios que a Bíblia nos promete. Quais são eles? Primeiro, o benefício da fé. A pessoa que não possui fé, ela não é feliz, ela é infeliz. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a felicidade de todo homem, de toda mulher, quando encontra Cristo e entende isso, ele entende que o único motivo pelo qual ele existe é para glorificar a Deus com toda a sua vida. E sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra, pela pregação da palavra, pela palavra de Cristo. É isso que nos diz, não é? Romanos 10, 17. É a palavra de Deus que gera vida em nós. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra. O poder sobrenatural, o poder divino, ali aqui que acontece, ele vem através da Bíblia.
E onde a fé, a grande alegria e verdadeira felicidade, porque as pessoas são transformadas, a conversão verdadeira, a bênção através da palavra de Deus. É isso que aconteceu com os moradores de Samaria, quando Filipe prega lá, não é? O evangelho chega àquela cidade, o texto de Atos 8, versículo 8 diz assim: e houve grande alegria naquela cidade, porque todas as pessoas se converteram. A maioria daquela cidade se converteu ao Senhor, através da pregação de Filipe, cumprindo o mandamento de Jesus. Vocês serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia e toda Samaria, e até os confins da terra. Então, um dos benefícios que a palavra nos promete é o benefício da fé. Nós crescemos na fé, nós somos sustentados. A nossa fé é sustentada através da palavra de Deus, a transformação através da palavra de Deus. Há também o segundo benefício, que é o da esperança. Não é? Um escritor diz assim: toda esperança de progresso humano depende da influência sempre crescente da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é o livro da esperança. Por ela, então, a comunhão com Deus é restabelecida, o paraíso é restaurado, as portas do céu são abertas e um futuro feliz é garantido. Tudo isso nós encontramos. Por que fala do paraíso? Porque o paraíso é restaurado no sentido da nossa comunhão com Deus. O paraíso é o lugar da comunhão com Deus, que havia até o momento do pecado. As portas do céu são abertas, agora nós temos total acesso a Deus. E mais, há um futuro feliz garantido. Por isso que a Bíblia é o livro da esperança. Porque o nosso futuro não está nessas coisas, não está nesse mundo, não está nas pessoas desse mundo em si, como se elas fossem a tábua da nossa salvação. Mas a nossa salvação está em Cristo, que reina hoje e voltará para instaurar o seu reino de uma vez por todas. Então, quem lê e pratica a palavra de Deus tem a sua expectativa de volta, de voltar a sonhar com o futuro, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15, 4. A Bíblia é o livro da esperança. Toda a Bíblia, toda ela tem este alvo e esse poder: criar esperança no coração daqueles que a obedecem. Quando nós lemos a palavra de Deus, Deus se revela, Deus mostra o seu amor. Quando nós lemos a palavra de Deus, Deus fala conosco naquilo que nós precisamos. E é por isso que o nosso coração se torna um coração cheio de esperança, mesmo em meio ao caos. Há também o benefício, o terceiro ponto de benefício é o benefício da liberdade. Esse é um dos elementos essenciais. A felicidade humana é a liberdade, é você poder ir e vir. Mas por quê? Porque para nós sermos felizes, nós precisamos ser livres. Mas não qualquer tipo de liberdade. Nós estamos falando aqui da liberdade da escravidão do pecado, do medo da morte, da escravidão das forças espirituais do mal. Jesus certa vez disse para alguns que estavam ali, tinham crido com ele, alguns da multidão: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são verdadeiramente os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8, 31, 32. Para Jesus, a verdade existe e pode ser conhecida, muito diferente do que os filósofos dizem. A verdade existe. A palavra de Deus é a verdade, e ela nos liberta. Liberta do jugo do pecado, liberta do medo da morte, que tantas pessoas sofrem. Liberta de nós sermos presos, de termos uma vida cativa, cativa por causa da ação de Satanás sobre as nossas vidas, que é o nosso inimigo. Porque quando eu conheço a palavra de Deus, quando eu entendo a palavra de Deus, quando eu busco mais a fé, a vida com Deus, a palavra de Deus se torna uma das armas para resistir ao diabo. Então eu preciso
Eu preciso buscar cada vez mais para que eu seja liberto, para que eu não seja enganado, para que eu saiba até onde eu possa ir, e isso me dá liberdade. Eu posso fazer o que eu quiser, desde que eu não faça nada que vá contra Deus. Porque eu entendo pela palavra que eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. E eu posso fazer o que eu quiser, desde que tudo aquilo que eu faça não traga nenhum mal ao meu semelhante, ao meu próximo. Porque eu devo amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo, como Cristo me amou. Então é assim que eu aprendo. Mas se eu não busco na palavra, se eu não aprendo a palavra, eu não vou conhecer essas coisas. Então a palavra de Deus, ela nos dá o benefício da liberdade. Nos dá o benefício da liberdade. O resultado do conhecimento da verdade é a liberdade verdadeira. Para permanecer na palavra, isto é, estudar e praticar os ensinamentos da Bíblia. É impossível escravizar mental ou socialmente um povo que lê a Bíblia. Os princípios bíblicos são os fundamentos da liberdade humana. Quem disse isso foi Horace Greeley. Então, quando nós vemos isso, nós entendemos que se todas as pessoas seguissem os preceitos bíblicos, a questão de ler que ele está dizendo não é somente ler por ler, mas é ler e acolher essa palavra. Não é? Se todas as pessoas vivessem isso e entendessem a palavra de Deus, nós não viveríamos da forma como nós vivemos hoje, como a nossa sociedade se encontra. E é por isso que ler a palavra traz liberdade. Por isso que traz, porque ela clareia a nossa mente, ela nos mostra o rumo, nos mostra a maneira como nós devemos viver plenamente. Quarto ponto, benefício do sucesso. A palavra de Deus, ela nos dá um benefício do sucesso. Salmo 1, a verdadeira felicidade do homem que progride e alcança o verdadeiro sucesso encontra-se no prazer de meditar na palavra de Deus, ou meditar e obedecer a palavra de Deus. Quanto tempo? 24 horas por dia. Não é de vez em quando, não é só nos dias pares ou nos dias ímpares, não é só quando tem lua cheia, não é, são todos os dias. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Segredo do sucesso. Há bênçãos e maldições condicionadas à obediência a Deus. Não é? Há coisas boas. Deuteronômio, capítulo 28. Vamos abrir lá. Olha o que inicia dizendo o capítulo 28 de Deuteronômio. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. E aí continua numa lista maior de bênçãos sobre todas as coisas que eles fariam. Mas dependia de uma coisa: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou. Esse era o ponto. O benefício do sucesso estava em seguir a Deus o tempo todo. Mas se eu não seguir, e aí é o que diz ainda dentro de Deuteronômio 28, né? Não era nem para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, né? De qualquer mandamento que hoje lhes dou para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão.
Vocês serão amaldiçoados na cidade e amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoados. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. E aí vai seguindo. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo o que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao esquecerem dele, ou seja, ao esquecerem de Deus. Então, dentro da nossa vida, uma vida de sucesso está em seguir ao Senhor, em buscar ao Senhor, em meditar na sua palavra, em conhecer a sua palavra. Uma vida longe de Deus, sem conhecimento da palavra, é uma vida fadada a uma vida de fracasso. E esse sucesso e fracasso está em viver para Deus, não nesse sucesso e fracasso colocado pelas pessoas, colocado pelos coaches do nosso tempo, colocado por esses livros de autoajuda. Isso aí, na verdade, muitas vezes acabam aplacando o nosso coração, trazendo mais peso à nossa vida. Porque quando você não consegue ser como eles dizem, você perde a esperança em você, você perde a esperança na vida. Mas se nós seguirmos os preceitos de Deus, com certeza nós alcançaremos o sucesso. Não o sucesso talvez desse mundo, mas o sucesso de ter uma vida realmente abençoada por Deus em tudo aquilo que nós fizermos. Porque as promessas de Deus contidas na sua palavra são promessas de sucesso, são promessas de bênção. Há também o benefício da santificação. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Salmo 119, 9. É através da obediência à palavra que nós vamos conhecer e nós obtemos a graça da pureza e da santificação. Como nós temos vivido hoje? Como está a nossa vida hoje em sociedade? Quais são os preceitos da nossa sociedade com relação à santidade de vida? Infelizmente, muitos cristãos não têm uma vida de santidade. E é isso que Deus deseja, irmãos. Deus deseja que nós sejamos santos, como Ele é santo. Porque a santidade é sinônimo de felicidade. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração. Quanto mais cheio da palavra, mais cheio do Espírito Santo, porque a palavra de Deus ela é a espada do Espírito, né? Efésios 6,17. Então, nós precisamos buscar cada vez mais aprender essa palavra, para que essa palavra nos ajude a vencer as tentações do maligno, as tentações da nossa vida, do nosso tempo, que nos leva sempre para uma vida promíscua, uma vida longe da vontade de Deus, uma vida sem santidade. Mas Deus deseja que nós sejamos santos, como Ele é santo, e porque sem santidade ninguém verá o Senhor. O apóstolo João diz assim: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. 1 João capítulo 2, 14. Davi também diz: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Como é que eu guardo o meu coração? Meditando na palavra de Deus o tempo todo. Observando a palavra de Deus, colocando em prática todos os dias. Mas se eu não conheço a palavra de Deus, como eu farei então para viver de acordo com essa vontade? Há também o benefício da orientação. A Bíblia é um mapa do viajante, é a bússola para o piloto, é o farol para o navegante. Nós precisamos buscar a Deus porque através da sua palavra, porque a palavra de Deus nos orienta para a nossa vida. Nela nós encontramos rumo para a nossa vida aqui e após a nossa morte. A Bíblia, ela é o romance da eternidade. Porque nós encontramos os pensamentos de Deus na palavra de Deus. Nós encontramos a condição do homem e o caminho da salvação e a felicidade eterna. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Então tem tantas pessoas procurando orientação hoje
nos astros, né? Nas estrelas, nos planetas, nos metais, nas pedras, né? Nos cristais, nas cartas e até na invocação de pessoas que já morreram. Mas o verdadeiro direcionamento para a nossa vida está na palavra de Deus. É por isso que a lição diz para que nós nos voltemos para Deus o quanto antes, para que Ele nos oriente através da sua palavra. E aí o salmista diz, ainda no Salmo 119, agora no versículo 35, ele diz assim: guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela eu tenho prazer. Guia-me pelos caminhos da tua palavra, porque nela eu tenho prazer. A palavra de Deus, ela nos orienta para tudo que nós precisamos. Para tudo. A palavra de Deus nos dá o benefício da cura da alma. Da cura da alma. Se você está carente, você pode ler o Salmo 23, o versículo 1. Se você está se sentindo inseguro, leia o Salmo 121. Se você se sente amedrontado, leia o Salmo 27, versículo 1. Se você se sente atribulado, leia o Salmo 34, 6. Se você se sente oprimido, leia o Salmo 68, versículo 19. Se você está se sentindo angustiado, leia o Salmo 119, 50, versículo 50. Se você se sente intranquilo, desassossegado, leia o Salmo 119, 165. A palavra de Deus é a cura para as nossas almas. Somente a palavra de Deus tem o poder de trabalhar a alma humana de forma terapêutica, de forma curativa, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4, versículo 12. Nossa lição encerra, então, convidando a cada um de nós a buscar a Bíblia como a fonte da nossa felicidade. Você já encontrou a felicidade que há na palavra de Deus? Abraham Lincoln disse assim: creio que a Bíblia é o melhor presente de Deus que Deus já deu ao homem. Todo o bem da parte do Salvador do mundo nos é transmitido mediante este livro. Que você possa desfrutar de todas as bênçãos que só a palavra de Deus pode te dar, que só o conhecimento da palavra de Deus pode te dar. Então que você busque o Senhor de todo o seu coração, que você verdadeiramente se coloque diante das brechas que há na sua vida, que tem te tirado o tempo da leitura da palavra, e você realmente tenha a intenção, faça de forma intencional, de ler a palavra de Deus, de buscar a orientação do Senhor através da sua palavra. É isso que essa lição tem por objetivo, não é? Nos mostrar que nós precisamos buscar na Bíblia a verdadeira felicidade. Nós podemos ter momentos felizes, amados, mas somente uma vida com Deus, uma vida de conhecimento da palavra de Deus, nos leva a uma vida de felicidade em todos os momentos, que não varia de acordo com a circunstância. Porque essa palavra, ela pode nos curar, ela pode nos levantar quando estamos caídos, ela nos direciona, ela também nos mostra como sermos pessoas bem-sucedidas, ela nos mostra aquilo que precisamos fazer para agradar a Deus, em como viver. Então que você se decida hoje a buscar cada vez mais ao Senhor, se ler e se agradar na palavra de Deus. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo de estudo da sua palavra. Que
Que o Senhor nos ajude, Deus, a vencermos toda procrastinação, a vencermos, ó Deus, toda a artimanha do inimigo que nos intenta, ó Deus, em fazer outras coisas e não ler a sua palavra. Pai, ajuda-nos a crescer na fé, porque só crescemos quando te conhecemos e a tua vontade, a tua verdade é revelada através da sua palavra. Por isso, Deus, abençoa cada pessoa que está vendo essa aula agora, a fim de que nós venhamos a te buscar e te conhecer cada vez mais, Pai. Através da leitura da Bíblia, através do conhecimento e da fé que só a palavra de Deus pode nos dar. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um domingo realmente abençoado, na presença de Deus, junto com seus familiares, desfrutando desse dia de descanso, mas também de dia de buscar ao Senhor, de louvar ao Senhor, de cultuar ao nosso Deus. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, de apertar aí, se você está vendo, de dar um joinha, não é? Para que esse vídeo alcance cada vez mais pessoas, seja compartilhado. Certo? Deus te abençoe imensamente.